Salve aí, galerinha do outro lado da tela. E aí, como é que vocês estão? Bem, a gente vai conversar sobre evolução. Para os que lembram um pouquinho do canal, a gente já conversou um pouquinho antes. Bem, a gente vai conversar sobre outros assuntos envolvendo evolução. A gente já falou o que não é evolução e o que é evolução em um vídeo. A gente viu algumas evidências da evolução, algumas provas, né? O pessoal chama de provas de evolução. E agora a gente vai fazer uma série com alguns conceitos maiores de evolução e também sobre explicações de como é que ela acontece, que é o que o pessoal chama de teoria da evolução. Então a gente vai começar com a mais famosa aí hoje. A gente vai falar sobre o Darwin. E é isso aí. E vamos lá! Então, gente, hoje a gente vai estar conversando sobre a teoria mais famosa aí da evolução. Na verdade, é uma explicação. Eu vou explicar para vocês como ele explicou como a evolução ocorre. Como ele imaginou que aconteceria isso. Ele acertou em muitas coisas, pela visão que a ciência tem hoje em dia, e errou alguns detalhes, mas por falta de conhecimento na época. Na verdade, até tinha aquele conhecimento na época, só que ele não viu. Vocês vão entender um pouquinho melhor no decorrer da história. Vamos lá? Para o Darwin, a evolução acontece por causa de dois fatos. Existem indivíduos da mesma espécie diferentes e um negócio chamado seleção natural. Olha que bacana. Vamos lá explicar cada um desses detalhes por partes. Primeiro, cada indivíduo é diferente da sua espécie. É só se você estiver assistindo com outra pessoa do lado, é só você olhar para a pessoa e dizer não é exatamente igual, não é? Eu tava olhando pro nada e não tem ninguém aqui. Mas se você olhar pro teu irmão, mesmo se for gêmeo, vai ter algumas coisinhas diferentes. Cada indivíduo tem uma carga gênica diferente. Ele não nunca vai ser igual. E isso não é só para ser humano. Isso é para todos os seres vivos que tem na face da Terra. Ou fora. Ou lá fora. Tanto aqui dentro quanto lá fora. Não importa. Se tiver algum ser vivo lá fora. Se bem que já provaram já que tem alguns seres unicelulares por lá, mas isso é assunto para outro vídeo. E a seleção natural, ela age em cima exatamente disso daí. Desses indivíduos diferentes. Os que têm características que propiciam a ter descendentes, esses genes aí dessa pessoa vai mais pra frente. Eu falei gene, né? Tava falando de característica diferente. Isso sim é devido a uma carga genética. E isso o Darwin não estudou. Triste, né? Se ele tivesse ido lá conversar com aquele mongezinho, a gente já estudou sobre o Mendel. Lembra do Mendel? Então, a gente já conversou sobre o Mendel. Se ele tivesse conversado com o Mendel, não existiria hoje o que a gente chama de neodarwinismo. Que é basicamente pegar todo esse arcabouço da explicação que o Darwin fez, estudou durante anos, viajando ao redor de todo o mundo, ele pegou e juntou tudo isso numa teoria. Uma explicação de como é que esse processo natural, esse fenômeno natural chamado evolução acontece. Ele explicou desse jeito, que existem indivíduos diferentes e que essas diferenças são selecionadas de forma natural. O meio seleciona. Você tem indivíduos diferentes e tem o meio selecionando aquilo dali. Quais indivíduos vão estar ali mais adaptados, mais fortes? Nem sempre ser mais forte ou mais adaptado ou mais qualquer coisa vai te dar vantagem a ter descendentes. Como, por exemplo, inteligência. É uma característica boa. Se você observar, nem todo mundo que é inteligente tem tanto filho por aí. Normalmente nem filho tem. Né? Vamos dizer assim. Eu não tenho filho. Mas vamos lá. Essas características são selecionadas pelo meio. Ou seja, quanto mais adaptado aquele meio, ou seja, quanto melhor aquelas características forem propícias para aquele meio, a priori, mais descendentes aquele indivíduo vai ter. E quanto mais indivíduos ele tiver, mais da genética dele vai estar espalhada na população. E é isso. A evolução ocorre em cima de uma população de indivíduos daquela espécie. A evolução não ocorre no indivíduo, ela ocorre selecionando indivíduos de uma determinada população que conseguem ter mais descendentes. Com isso, espalhando seus genes pela população.
aumentando aquele tipo de gene na população, a gente vai ter uma gama de genética diferente naquela população, resultando então na espécie ter a sua gama genética modificada. Quando essa quantidade genética é modificada até um certo ponto, a gente começa a dizer que surgiu uma nova espécie. Os genes já não são tão iguais quanto eram antes, e a gente diz que é uma espécie nova. Aquela carga genética de uma espécie há um tempo atrás não é exatamente igual à daquela espécie que a gente tem agora nesse momento. A isso a gente chama de evolução. Uma espécie virando outra. Às vezes, em alguns casos, surgem mais de uma espécie. Mas aí tem algumas derivas e isso é cenas para próximos capítulos aí. Mas, resumindo, Darwin é o quê? A explicação que o Darwin tem sobre evolução é basicamente isso. A gente tem indivíduos diferentes e o meio seleciona, que é a seleção natural, a tal famosa seleção natural. Bem, algumas provas da seleção natural funcionar é que a gente tem, mesmo na época do Darwin, sem entenderem nada de genética, sem entenderem nada de evolução, se bem que tem um cara anterior dele que já falava um pouquinho de evolução. Ou seja, antes do Darwin a gente já tinha uma noção de evolução. Mas isso daí é para um outro vídeo dessa série também. Vai sair semana que vem. O que a gente teve? A seleção artificial. É até usado hoje em dia ainda também. O que eles faziam? Pegavam, por exemplo, uma vaca que produzia mais leite e iam selecionando as vaquinhas que tinham mais leite. No final, aqueles genes da vaquinha que produzia mais leite resultava em um cado de vaquinhas que davam mais leite. Ó, que bacana! Né? Resumidamente, é mais ou menos isso. Óbvio que tem alguns detalhes a mais, né, gente? Não ia ser tão simples pegar um cado de vaquinha juntando lá, né? E o resumo é esse. Indivíduos diferentes, seleção natural, selecionando esses bichinhos aí. Tranquilo? Se você acompanhou até aqui, se inscreve aí no canal, curte aí o vídeo se você não curtiu até agora e até o próximo vídeo. Um abraço.